Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. É sexta-feira pré-carnavalesca e o governo federal está aí com uma campanha na TV incentivando o uso da camisinha. Camisinha, está provado cientificamente, não é proteção a ninguém contra doenças venéreas e nem contra a gravidez indesejada. Enfim, não é um bom instrumento de saúde pública, mas o governo federal gasta milhões, rios de dinheiro, comprando e distribuindo camisinhas. O pior da campanha não é nada disso. O pior da campanha é que ela induz a juventude, especialmente as moças, as meninas, a um comportamento sexual irresponsável no período carnavalesco. Nós o conhecemos muito bem, principalmente nós policiais militares. Sabemos do aumento dos índices de criminalidade, principalmente dos casos de violência sexual que o próprio clima carnavalesco induz. Essa campanha do governo federal não serve para nada, a não ser para jogar dinheiro público na lata do lixo e para ajudar a desviar a juventude brasileira. Não foi uma semana muito intensa de resultados, não. O plenário da Câmara dos Deputados apenas aprovou uma modificação na Lei Pelé que afeta muito o mundo desportivo, não afeta o cidadão comum de modo geral. Aprovou uma promoção post-mortem de Vinícius de Moraes, grande, genial compositor brasileiro que foi diplomata também, uma promoção post-mortem na carreira diplomática ao nível de embaixador que ele não atingiu na sua carreira diplomática. Votei contra essa lei, devo ter sido o único que votei contra ela, mas a razão é muito simples, muito objetiva. Essa proposição, agora a lei, aprovada na Câmara dos Deputados, simplesmente viola os princípios da impessoalidade e da moralidade, porque a carreira diplomática de Vinícius de Moraes não foi significativa para o país. Significativa para o país foi a sua carreira musical. A genialidade de Vinícius de Moraes é reconhecida no mundo das artes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E, de fato, ele projetou o Brasil pela música, mas na carreira diplomática, não. Ademais, promoção post-mortem deveria ser exatamente como vale para o meio militar, como todos nós sabemos. Quando é que um policial militar é promovido post-mortem? Quando ele morre em serviço, quando ele morre no cumprimento do dever. E não foi certamente o caso de Vinícius de Moraes em relação à sua carreira diplomática. Uma lei desnecessária e uma lei que não atende aos pressupostos constitucionais. Uma lei que busca uma reparação política, esse é o objetivo. Então que se vá à reparação política pela lei de anistia e a comissão de anistia. Foi um caminho equivocado, mas infelizmente aprovado pela Câmara dos Deputados. Foram aprovados também 3 projetos de decreto legislativo, na quinta-feira pela manhã, ratificando tratados e convenções internacionais que têm certa importância para o país. No transcorrer da semana, houve muitos debates a respeito de matérias em andamento. O principal deles, a meu ver, foi a proposta de iniciativa popular sobre a lei que está conhecida popularmente como Lei da Ficha Limpa, ou seja, a que trata das inelegibilidades de postulantes políticos em razão de sua vida pregressa. Essa proposta de iniciativa popular colheu mais de 1 milhão de assinaturas no país, com patrocínio, uma atividade muito forte, principalmente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e chegou à Câmara como um projeto de iniciativa popular. Ficou aí meio arrastado, meio engavetado, porque a impressão que eu tenho é que todos os partidos políticos e a maior parte dos políticos têm receio das disposições dessa lei. O que me parece é que ela não pode ficar engavetada. Existe um anseio popular, é um projeto de iniciativa popular que tem de ser votado, e votado rapidamente. Fui nomeado membro de uma comissão, um grupo de trabalho que vai analisar os aspectos técnicos da lei. E a minha fala na primeira reunião do trabalho do grupo foi muito clara. Vamos trabalhar rapidamente, vamos levar essa lei a plenário para ser votado, porque é esse o anseio da população. Sem posições preconcebidas. Pode até haver algumas inconstitucionalidades na lei, mas eu lembro que as disposições constitucionais falam da vida pregressa do candidato. E lembro também de uma coisa importante. Vamos nos lembrar do nosso caso, nós policiais militares de São Paulo. Será que um cidadão paulista, um cidadão brasileiro, pode ir às fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo se ele não passar por uma investigação social, que aliás é uma fase do processo de seleção? Não, nós todos sabemos que não. E se ele tiver uma manchazinha desse tamanho na sua vida pregressa, não ingressa
como soldado da Polícia Militar. Por quê? Há um interesse de ordem pública, há um interesse de defesa social envolvido. Nós não podemos trazer às fileiras da Polícia Militar gente com vida anterior que não a recomende. De modo que eu vejo com muita simpatia essa iniciativa popular e vou trabalhar, meu gabinete vai trabalhar para colaborar com essa comissão no sentido de apresentar um texto adequado que possa ser votado e atenda ao clamor social, atenda ao interesse social. Mas eu quero lhes falar também, principalmente, da PEC 300. A luta pela PEC 300 continua e nós estamos com dificuldades de colocá-la na ordem do dia. Repito, nós temos o compromisso do presidente da Casa, deputado Michel Temer, de que a matéria será votada em fevereiro. Na verdade, no compromisso inicial, ele mencionou até a primeira quinzena de fevereiro. No entanto, eu sou obrigado a reconhecer, os parlamentares são obrigados a reconhecer, que às vezes dificuldades práticas e dificuldades de caráter político obrigam a que esses compromissos não possam ser estritamente cumpridos como declarados. Agora temos a semana do Carnaval sem atividade, praticamente sem atividade na casa, e é claro que só podemos pensar em votar essa matéria na última semana de fevereiro, ou talvez na primeira semana de março, conforme reafirmou o compromisso, recebendo delegações de entidades de policiais militares, que foram conduzidas por mim e por outros parlamentares que lutam pela PEC 300, a seu gabinete e o deputado Michel Temer. Não acredito, eu me recuso a acreditar que ele não cumpra esse compromisso. No entanto, naquela reunião, ele disse que haveria necessidade de ajustes no texto e que ele tinha encomendado alguns ajustes à Secretaria-Geral da Mesa. Eu sei quais são esses ajustes. Trata-se da resistência do Poder Executivo, trata-se da resistência dos governadores dos estados que não querem a PEC 300, não querem pagar a conta da PEC 300, uma vez que ela envolve um reajuste salarial importante em todo o país. Lembrem-se que a Comissão Especial aprovou um piso de R$ 4.500 para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, esses ajustes no texto são ajustes relacionados seguramente com o valor do piso, são reajustes relacionados seguramente com o aproveitamento da PEC de origem no Senado, que é a PEC 41, que por si só não nos interessa. Eu já disse e repito e não vou aqui novamente gastar a sua paciência esmiuçando o porquê. Abraçar outras categorias profissionais, como a Polícia Civil, nós não nos opomos em absoluto a isso. Pelo contrário, uma emenda minha nos trabalhos da Comissão Especial já abraçava a Polícia Civil. Manter o fundo federal e, seguramente, tratar de dar destaque e relevo àquilo que foi feito no Senado. Porque existe um compromisso político, existe um compromisso partidário natural, bastante compreensível, porque uma vez que o presidente Michel Temer e o senador Renan Calheiros são do mesmo grande partido, o PMDB, o principal, o maior partido da casa. Nós não nos opomos a entendimentos para viabilizar a PEC 300, mas não abrimos mão da coluna dorsal dela, sendo o ponto principal manter o valor do piso no corpo da Constituição. Não aceitamos que essa matéria seja remetida à lei ordinária, como quer o senador Renan Calheiros. É necessária uma garantia constitucional do piso salarial nacional para os policiais militares e bombeiros militares. Portanto, a nossa luta é pela PEC 300. Nós contribuímos com o texto, sabemos que a negociação é difícil, mas temos certeza de que a matéria tem condições de ser levada à ordem do dia e votada, talvez até no dia 24 de fevereiro, mas isso eu não posso assegurar. Mas na pior das hipóteses, na primeira semana de março. Nós mantemos a luta pela PEC 300, não abrimos mão da PEC 300, não aceitamos que ela seja engolida por outras iniciativas. Ela é o carro-chefe. A mobilização que a Câmara dos Deputados fez no plano nacional, que os deputados que lutam pela PEC 300 fizeram no plano nacional, como nunca vista da categoria de policiais militares e bombeiros militares, justifica amplamente essa minha tese. É PEC 300 e nós vamos lutar por ela e vamos chegar à vitória. Muito boa semana a todos.